Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Eu quero apresentar 7 perguntas aos continuistas ou pentecostais. Essas perguntas, elas visam uma reflexão mais profunda a respeito da continuidade dos dons. Quero destacar aqui que eu sou um cessacionista convicto, mas, obviamente, o cessacionismo não significa incredulidade, não significa que não acreditamos, não cremos que Deus não possa agir. Ao contrário disso, todo cessacionista, especialmente reformados, crê muito mais em milagre do que se imagina. Afinal de contas, nós cremos na providência divina, regendo todas as coisas. E para se crer nisso, precisa de fé nas Escrituras, de fé no agir soberano de Deus. Dito isso, eu quero aqui apresentar essas perguntas e se você quiser responder, fique à vontade de usar aqui os comentários, né? A princípio, eu não considero coerente a crença da continuidade dos dons ou a crença pentecostal com a suficiência das Escrituras. Não me parece adequado, né? Não me parece se encaixar. Então, mediante isso, eu vou apresentar aqui algumas perguntas para você. Se você for desta ala que eu estou questionando, fique aí à vontade. Se não for, que esses argumentos possam também ajudar você a compreender melhor o porquê rejeitar a posição continuista. Então vamos lá. Primeira pergunta. Se para provar o fim dos dons necessita-se de um texto prova e não de uma construção doutrinária legítima, você pode me apresentar o texto prova que ensina que o cânon bíblico está encerrado ou fechado com os seus 66 livros? Então, essa é a primeira pergunta, né? Muitos continuistas ou pentecostais insistem com os cessacionistas para estes apresentarem uma prova bíblica, um texto bíblico. Então, essa é uma pergunta que rebate esse tipo de argumento, né? Se eles tiverem um texto que prova que o cânon está fechado com 66 livros, provavelmente eles encontrarão o texto que mostra que os dons cessaram. Evidentemente, pela presença desses livros canônicos, inspirados, suficientes, já fica muito bem claro aquilo que podemos dizer que não há necessidade da continuidade dos dons, já que o Espírito Santo colocou nos livros tudo, nos livros inspirados, tudo que é necessário para a nossa edificação e crescimento espiritual. Segunda pergunta. O apostolado, ou ser apóstolo, não era um dom? Então, por favor, me responda. Se nós não temos mais apóstolos hoje, e por favor não venha com as categorias, né? Apóstolo no sentido de ofício, como era naqueles dias, não temos mais hoje. Vocês geralmente dizem isso, os continuistas dizem isso, mas não tem essa diferenciação, né? Apóstolo, nas Escrituras, fazia parte do colégio apostólico, ou veio de um daqueles 500 lá que viram Jesus, ou também viu Jesus, como o caso do apóstolo Paulo. Porém, a pergunta não é essa em si, né? O debate a respeito do assunto aqui é: o apostolado era ou não um dom? Se era um dom, então nós devemos continuar a ter apóstolos ou não? Tá? Essa é a segunda pergunta. Terceira pergunta. A realidade da igreja primitiva era a mesma realidade de nossos dias no que tange documentos autoritativos para as igrejas locais? Então era a mesma realidade que eles viviam? Porque hoje nós vemos, olha, temos que buscar os dons como lá no primeiro século, como na igreja primitiva, como no início da igreja cristã. Mas naquela época era a mesma realidade no que tange a presença desse documento? Então responda aí.
Então, vocês, às vezes, querem reproduzir um acontecimento em uma realidade diferente. Continua. Quarta pergunta. É legítimo a defesa da continuidade dos dons ou do pentecostalismo? A continuidade de acontecimentos extraordinários quando eles nunca apresentam um padrão bíblico? Então, os continuistas, olha, nós estamos defendendo a presença de dons extraordinários que obviamente causam sinais, é visível, é tangível. Mas quando você vai verificar, quando se encontra, nós não temos o mesmo padrão bíblico. Aí alguns continuistas mais bíblicos vão dizer, não, mas isso daí não é o dom bíblico. E aí você pergunta, onde está? Afinal de contas, tudo que se apresenta falta correspondência com as Escrituras. Nós não vemos, por exemplo, línguas. Não encontramos o padrão, né, bíblico hoje presente. Dons de cura. Nós testemunhamos Deus curar, obviamente, ouvindo nossas orações, mas o padrão bíblico de cura também não encontramos. Aqueles dons de maravilhas, né, que aconteciam, nós não encontramos. Às vezes escuta um ou longe e tal, né? Mas nós não estamos verificando o mesmo padrão bíblico nos dons que se apresentam. Tá? Esta é a quarta pergunta. Quinta pergunta. Por que os dons de falas, né, de sonhos e visões, que envolvem pronunciamentos, são geralmente exibidos e quase nunca dons de maravilhas e de curas são vistos? Porque é mais comum você entrar numa igreja continuista ou pentecostal e encontrar 60%, 70% das pessoas falando em línguas ou emitindo profecias. E para encontrar um dom de maravilha, você precisa andar quilômetros e quilômetros para ouvir dizer que alguém teria um dom de cura ou de maravilha. O porquê? O porquê a igreja é formada apenas com esse dom de línguas e quase nunca dos demais dons. É algo a se pensar. Sexta pergunta. Uma revelação profética que não contraria a Bíblia, pode ser adotada por uma igreja local como regra de prática? Então, o que eu estou perguntando aqui? Então, muitos dizem, não, mas a revelação que a pessoa tem, a profecia, tem que ser conferida com as Escrituras. Ok, e se essa revelação que a pessoa teve não é reprovada nas Escrituras, mas também não é proposta nas Escrituras? Essa revelação, essa profecia dada ali para aquela igreja local deve ser acatada? Porque é o que dizem. Não, os dons do Novo Testamento são dons para orientação pessoal, edificação da igreja local. Então, se um profeta ou alguém que recebeu uma revelação dissesse para uma congregação assim algo: toda quarta-feira os crentes virão para a igreja descalços, né? Ou estarão no culto descalços. Tem algo na Bíblia contra isso? Não. Tem algo na Bíblia a favor disso? Não. Mas isso vindo de uma revelação exigindo da igreja local deve ser praticado? Eu estou dando um exemplo que, obviamente, poderia ser qualquer outra situação. Então, responda. Se é para edificação local e se uma profecia dessa é exigida daquele povo, então isso se torna uma prática ou não vai ser adotado? Para refletir, tá? Sétima e última pergunta. Eu tenho mais, porém eu quero ficar aqui com um vídeo mais curto, né? Sétima pergunta. Por qual razão o que aconteceu em Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, nunca é visto em igrejas pentecostais
em campos missionários. Por quê? Então veja, nós cremos no movimento pentecostal, e essa expressão nasce de Atos 2. Aí muitos vão dizer que a experiência de Atos 2 não é a mesma experiência de 1 Coríntios 14, e é a experiência de 1 Coríntios 14 que se busca hoje, não aquela de Atos 2, porque lá foi idiomas. Ok, mas já que se chama de igreja, não estou concordando, tá? Para mim, Atos 2 e 1 Coríntios 14 é o mesmo dom, mas compreendendo o argumento, então, se é uma igreja pentecostal por causa de Atos 2, no mínimo, nós deveríamos ter presente em contextos missionários aquilo que foi feito, mas não há. O que acontece é que mesmo os pentecostais em contextos missionários precisam de tradutores, precisam traduzir a Bíblia, precisam de intérpretes, precisam de auxílios culturais para a comunicação, e nunca Atos 2 foi reproduzido ou é reproduzido, pelo menos nós nunca tivemos nenhum contato ou alguma informação naquele padrão. Então essas são perguntas, eu tenho outras, mas para que o vídeo fique curto e objetivo, apresento aqui esses argumentos. Eu acredito que a Escritura Sagrada, ela possui todos os dons necessários, todos os milagres necessários, toda a informação a respeito de Cristo necessária. Nós, como cessacionistas, também cremos que Deus, na sua providência, ele pode agir. Mesmo em contextos missionários ou não, Deus pode agir da forma que ele quiser, mas a igreja agora não tem mais o expediente constante ou comum dos dons extraordinários, né? Já que aquelas categorias que geralmente apontam, né, os dons de ministérios, os dons de serviços e os dons extraordinários, são categorias que nós podemos identificar nas Escrituras. Então, compreende-se que alguns desses dons, de duas categorias pelo menos, de dons de ministérios e dons extraordinários, foram cessados, estão apenas no período bíblico e, obviamente, alguns anos depois dos apóstolos, já que essas pessoas que conviveram ali naquele período tinham dons e elas iriam caminhar com os dons até o momento de seu falecimento. Então, essas são observações, eu espero que você possa responder, fique à vontade, né? Lembrando sempre que, como cristãos, não estamos aqui para ofender. No entanto, questionar à luz da Bíblia é um direito de todos nós. Deus abençoe, que Deus fortaleça a nossa vida e a nossa fé em Cristo Jesus.